Gente, um conhecido meu soltou uma frase esses dias que eu pensei, eu vou ter que roubar isso por Gay Nerd. Ele disse que na nossa época, antes da gente ter namorados, a gente tinha ficantes, né? Que eram os carinha que você dava uns beijos, né? Só ficava, que podia ou não virar um namoro. Eu nem sei se essa gíria ainda existe hoje entre os jovens, né? Mas se não existe, você descobriu aí uma gíria kakura. Só que hoje, antes dos ficantes, você tem os conversantes, que são aqueles caras que você passa horas, às vezes dias, só conversando via WhatsApp, ou o chat do Grindr e do Tinder, ou comentário do Instagram, do Twitter, com talvez a possibilidade de vocês ficarem. Só que na maioria das vezes, fica essa enrolação e não acontece nada. Às vezes porque não rola oportunidade, mas pior ainda, tem aquelas vezes que tem a oportunidade, né? Você chega junto no... E aí, vamos? E a pessoa desaparece. É um fenômeno super comum. Eu fiz uma enquete com vocês lá no Insta e 38% disse que isso acontece com uma frequência razoável. E 37% disse que acontece com muita frequência. O que será que está acontecendo? Por que cada vez mais parece que a gente está só se contentando em conversar e não fazer nada? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda terça e sexta, então volta aqui que sempre tem novidade para você. Gente, antes que apareça a galera do mas isso do conversante não acontece só com gays. É claro que não acontece só com gays. É um fenômeno geral dos relacionamentos. E existe uma explicação que engloba os héteros também, e eu vou falar sobre ela logo mais. Mas, gente, esse canal se chama Gay Nerd, então é óbvio que eu vou falar pela perspectiva dos gays. Se você quer algo genérico, algo pros héteros, procura o genérico nerd, né? Ou o hétero nerd, que na verdade são todos os canais nerds. E uma dessas perspectivas que eu falei, aliás, a mais importante, vocês já deram lá naquela enquete que eu fiz no Insta. Vocês confirmaram que 66%, ou seja, 2 em cada 3 gays, já tiveram que lidar com um conversante algumas vezes ou várias vezes. E a maioria esmagadora acha isso muito incômodo, muito chato, muito frustrante. Mas o mais revelador foi a última questão, que virava a mesa e perguntava: você já enrolou algum boy no WhatsApp ou nas redes sociais? 46% respondeu algumas vezes e 15% muitas vezes. Então eu já começo essa análise um pouco aliviado, porque vocês mesmos reconhecem que esse fenômeno não é uma coisa que aconteceu magicamente porque tem meia dúzia de gay malvado que faz isso com os outros. Não, a maioria da comunidade tem essa percepção porque a maioria da comunidade tem atitudes que comprovam essa percepção. Mas se a gente sabe que é ruim, por que a gente continua fazendo? E aqui vem a explicação que também engloba os héteros. Os celulares e as redes sociais alteraram drasticamente, radicalmente, o modo como acontece toda essa fase inicial de conhecer alguém, de paquerar, de flertar e aquilo se preparar para virar um namoro. As redes sociais mudaram tudo por causa de 3 características, na verdade por várias características, mas tem 3 que eu acho mais importantes. A primeira é o always on, né? Todo mundo está online o tempo todo e, portanto, em teoria, acessível o tempo todo, conversável o tempo todo. A segunda é a questão das múltiplas opções. Os apps de pegação e as redes sociais te colocam em contato com uma quantidade de possíveis parceiros que era inimaginável 25, 30 anos atrás. É literalmente uma lista sem fim de possibilidades. E o nosso cérebro não sabe, não está programado para lidar com tantas opções. A gente trava, a gente se confunde, a gente erra, a gente quer tudo e no final fica com nada. Isso já está comprovado por estudos neurológicos. Inclusive eu ando muito pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Então se você acha isso uma boa ideia, deixa aí nos comentários. Marcel, faz o vídeo do quem muito escolhe, merda recolhe, como diria a mãe de uma amiga minha. Mas a terceira e mais importante característica é que as redes sociais virtualizaram essa interação social que antes acontecia presencialmente. Ou se não presencialmente, no telefone, né, por voz, que vocês não estavam compartilhando o mesmo espaço, mas estavam compartilhando o mesmo tempo, né? Era uma troca em tempo real. Quando uma conversa, qualquer conversa, né, inclusive trabalho, família, quando ela não acontece no mesmo tempo e espaço, ela passa por uma série de mudanças que deixa ela menos efetiva, menos eficiente, especialmente numa situação de paquera. Gente, paquera ainda é uma gíria que as pessoas usam? Não, né? Mas eu não sei mais qual é o substantivo que as pessoas usam. Verbo tem um monte, né? Dar em cima, flertar, chavecar, mas qual é o substantivo? Não sei.
Mas enfim, a conversa por texto é uma conversa altamente editada. Você recebe lá uma mensagem do boy e você para. Muitas vezes você não responde na hora, né? Você manda pros seus amigos, pergunta: gente, fulano me mandou isso. O que será que ele quis dizer? Será que ele tá afim? Aí você escreve. E mesmo na hora de escrever, escrever é um ato de racionalização. Você tem que escolher as palavras. Existe um processo, existe um filtro, mesmo que você ache que não, que é um filtro muito mais forte do que o filtro da conversa ao vivo. Então, de certa maneira, por mais que você e ele estejam sendo autênticos e honestos naquela conversa, ainda é uma conversa performática, uma conversa encenada, calculada. Você está interpretando o seu melhor papel de você mesmo. E claro, isso também acontece no encontro ao vivo, né? Você também quer impressionar, mas é muito mais difícil, porque a gente consegue controlar muito menos o que a gente fala, a gente responde mais imediato, a gente tem linguagem corporal, tudo isso vai dando dicas. Mas olha só, tudo isso pode dar dicas que te entregam, negativamente falando, mas também dá dicas que te entregam positivamente. São inúmeras pistas verbais e não verbais que indicam que tá rolando, que você tá curtindo, que você tá afim dessa pessoa. E nenhuma dessas pistas existe no WhatsApp. Não existe o toque físico, não existe o olho no olho, não existe a escuta atenta, não existe o tom de voz. Mesmo quando você grava áudio, não é o tom de voz que apareceria numa resposta genuína de uma conversa ao vivo. Ou seja, a conversa virtual é menos eficiente para indicar o seu interesse, né? E principalmente o imediatismo desse interesse, né? Aquele calor do momento que só acontece ao vivo. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Numa conversa ao vivo, que você tá lá falando com o cara, e aí você tá na dúvida se vai rolar ou não, será que ele tá afim ou não? Só que aí ele fala uma coisa, ele te dá uma deixa e você pensa, putz, é isso, essa é a minha hora. E você chega junto pro beijo e ele beija também, sabe? É isso, é esse calor do momento que nos leva pros finalmente, que não existe na conversa virtual. É por isso que ela roda, roda, roda e não vai pra lugar nenhum. E claro, como tudo pra nós gays é mais difícil, ainda tem um outro agravante. As conversas virtuais criam um espaço seguro para as nossas interações. Você não está compartilhando nem tempo nem espaço com aquela pessoa, então você não corre riscos. No nosso caso, seja o risco físico, né, aquela coisa de, será que eu chamo esse cara do Grindr para vir aqui? E se ele for um ladrão? E se ele for um psicopata? Mas também o risco psicológico, o risco emocional, o risco de levar um não, de levar um fora, de levar um desinteresse. Se essa conversa do WhatsApp acontecesse numa festa, tinha o risco desse cara que você está conversando olhar para outro cara e ficar com ele na sua frente. E isso até pode acontecer virtualmente, né? Vocês estão lá conversando e na hora que ele esfriou com você é porque esquentou com outro cara. Mas você não vê, você não testemunha isso. Fora, claro, as milhares de encanações que a nossa comunidade coloca na nossa cabeça. Eu não sou bonito o suficiente, ele não vai gostar de mim, eu sou ruim de cama, eu sou ruim de date, eu não fiz a chuca hoje. Uma parcela enorme de vocês me mandou DM depois dessa enquete aí no Instagram, me contando exatamente isso, que vocês enrolam o outro por insegurança. E esse é um ponto que eu insisto muito aqui no canal. Não existe relacionamento sem risco. E eu não digo só relacionamento no sentido de namoro, tá? É qualquer interação social. Inclusive o flerte, a paquera, essa fase inicial. A minha preocupação é que as redes sociais estão criando uma geração e até moldando as gerações antigas para se acostumar a uma vida social sem risco. E isso não existe. O resultado é exatamente esse que a gente está discutindo. Todo mundo frustrado, porque sem risco não há recompensa. E aproveitando esse gancho aí, tem um outro motivo para essa epidemia dos conversantes, que é o seguinte: as redes sociais também virtualizaram a dinâmica do risco-recompensa. Uma pessoa antes, para se sentir desejada, precisava ir numa balada, num bar, né? Precisava ser vista. Para saber se tinha alguém olhando para ela, ela tinha que olhar também. As pessoas viam que ela estava olhando na direção delas. E mesmo que ela não conversasse com ninguém, não ficasse com ninguém, ela estava lá exposta, ela estava aberta a essa possibilidade. Ela precisava se arriscar. Hoje você pode ser desejado com baixíssimo risco. Você pode ser desejado com uma foto super editada no Insta, no Grindr, no perfil do WhatsApp. Você pode metrificar o interesse das pessoas pelo total de mensagens que você recebe. Você nem precisa responder, né? Você já viu ali que o cara demonstrou interesse, ou vários caras. E para muita gente, especialmente quem tem problema de autoestima, isso já é o suficiente. Para essas pessoas, a virtualização da paquera já entrega essa recompensa sem entregar o risco. Então, para que ela vai se arriscar levando isso para o mundo real? Gente, a ideia desse vídeo surgiu também de um outro roteiro que eu estava fazendo, que era exatamente sobre como sobreviver ou como melhorar, como resolver
um relacionamento que se desdobra principalmente no WhatsApp. Isso vale para esses ficantes que ficam nesse chove não molha, mas também para quem tem um relacionamento à distância, ou mesmo um namoro na mesma cidade, mas que vocês não podem se ver com tanta frequência por causa da homofobia e tal. Se você acha que esse outro vídeo também valeria a pena, deixa aí nos comentários e espalha esse vídeo por aí, porque se os views desse vídeo forem bons, é sinal de que o tema ainda pode render e pode trazer mais gente pro canal. E me conta nos comentários também, você tem muitos conversantes na sua vida? E se você tem conversantes na sua vida, é sinal de que você é o conversante desse outro cara. Então como é que você lida com isso? Como é que você leva pro real? Ou não leva? Me segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Agora eu criei um Threads também, porque lá eu dou dicas diárias de cultura pop LGBTQIA+. E claro, a gente também pode conversar com mais privacidade nas DMs. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.